Glória a Deus, salve cada irmão, a cada irmã nesse dia, com a maravilhosa paz de Cristo Jesus. Que Deus venha abençoar a tua vida, Deus venha falar ao teu coração nesse dia, mais uma vez, através da poderosa palavra de Jesus. Amém? Deus, já te agradeço por você estar aí. Se você está vendo esse vídeo, eu posso te agradecer por você estar vendo. Que Deus venha abençoar, que Deus venha falar ao teu coração. Amém? Temos falando, a cada dia da palavra do Senhor, deixando um louvor, muitas vezes também, para edificar através do louvor, porque todas as circunstâncias que nós possamos trazer para nós entender a palavra, estamos procurando trazer, amém? Estou falando de 1 Coríntios capítulo 4, vou falar mais um pouquinho aqui, porque ele tem muito nutriente aqui, 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 15. Ainda que estivéssemos 10.000 aios em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu pelo evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores, amém? Então a palavra de Deus está falando de gerar, Nós queremos falar nesse ponto, gerar. O que é? Nascer, criar, Gerar seria o que? Uma mulher gestante, uma mulher que está para dar à luz, amém? Então a palavra de Deus, ela nos ensina a gerar almas para o reino pelo evangelho, Pelo evangelho vos gerei, amém? E no versículo, só para enfatizar aqui, às vezes você pode pegar esse vídeo, porque eu já falei na última live dessas palavras. Quando você vê agora, não se lembra. Ou não tinha visto ainda, No 4:6, ele diz assim: ora, irmãos, apliquei este conhecimento figuramente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Amém? Um contra o outro. Amém? Percebe que aqui, temos falando de trigo e de joio, Mateus capítulo 13, Temos falando da raiz da árvore. Então aqui Paulo diz: vos gerei pelo evangelho. E uma coisa que eu quero deixar neste texto, que está no versículo 11. Eu li o 4:15, 4:6, eu vou ler o 4:11 agora. Está no contexto, para nós entender o que são verdadeiros filhos de Deus. Porque os verdadeiros filhos de Deus vão aguentar, irmãos. Quem está fundado, por isso que eu falei da raiz, quem está enraizado, arraigado. Porque Mateus 13 diz que se escandalizaram aqueles que não tinham raiz em si mesmo. Você está entendendo? Esses se escandalizaram e vieram a se tornar joio. Então, joio e trigo não são irmãos. Te lembra que no início umas 2, 3 lives atrás eu falei: somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. Você está entendendo? Deus quer que nós sejamos todos irmãos. Por isso nós precisamos estar estruturados na palavra para que isso se cumpra. Veja que diz no 11, até este presente hora sofremos fome, sede, nudez, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Afadigamo-nos trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, sofremos. Quando somos difamados, consolamos. Até o presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Amém? Aí entra o versículo 15. Uma coisa que muitos ministérios pregam, eu já falo pastores, ministérios, eles pregam errado, por uma artimanha de tentar manter as pessoas na igreja como uma ilusão. Vamos supor, um exemplo, vou pegar aqui, Crente não pode passar tribulação. Crente não pode passar fome, crente não pode se apertar financeiramente, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Você está entendendo? O que o texto está dizendo, irmãos? Não é que Paulo ele passou fome, ele apanhou, ele foi mal falado, mas o que ele fazia? Ele bendizia, ele consolava. Essas pessoas estão geradas no evangelho, irmãos. Essas pessoas estão estabilizadas, essas pessoas têm raiz na caminhada com Cristo. Você está entendendo? Então, nem todos são gerados dessa maneira. Por isso que Jeremias 17:8, a Bíblia diz que quem confia no Senhor, ele é como uma árvore plantada à beira do rio. E a sua raiz estende aos ribeiros, e a folha está sempre verde. E ele não depende de chuva. Você está entendendo? Te lembra que eu falei da cura superficial? Isso também está em Jeremias 8:11. Eu até anotei aqui, Jeremias 8:11. Curam a ferida superficialmente do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Veja que há tribulação.
a guerras, irmãos. Mas os verdadeiros filhos de Deus que são gerados pelo Evangelho, eles entendem isso. E hoje os pastores, não, agora é só vitória, agora não tem bênção, tem lutas, irmãos. Não é porque eu estou na igreja que eu não vou passar por luta. Não é porque eu estou na igreja que eu não vou ser mal falado. Aí é que vão falar mal de mim, porque o diabo quer me derrubar. E eu faço o que? Eu consolo, tenho paciência. Assim que tem que ser o verdadeiro filho de Deus. Essa é uma cura interna, então curamos na raiz. Jeremias 17, quando a raiz está plantada à beira do ribeiro, vem a seca, a tribulação, mas a folha está sempre verde. Porque ela não depende de bênção externa, porque ela tem uma boa raiz. Então Paulo diz isso. Que fomos afadigados, injuriados, tribulados, mas eu cumpro o que está escrito. Esses são os verdadeiros filhos de Deus, irmãos. Amém? Não fazendo acepção de pessoa, mas fazendo o quê? Admoestando para que tu fique forte, para que tu fique firme, para que tu entenda, né? Vamos supor agora, na época da política. Muitos queriam o partido A e muitos queriam o partido C, o B. Então, aquele que não se elegeu estão frustrados, mas eu não estou frustrado porque eu não dependo de governo. Eu não dependo de um bom presidente para ser feliz. Eu não dependo de um bom presidente para orar. Eu não posso depender da minha mesa estar farta para me dizer que Deus é Deus. Paulo diz que não. Tudo isso nós vamos passar. Esses são os verdadeiros filhos gerados. Por isso que uma mulher, quando está gestante, quando ela está grávida, está gerando um filho, ela tem que cuidar para não cair. Ela tem que cuidar para não tropeçar. Ela tem que ter um bom alimento. É assim, não é uma gestante, né? Ela tem que ter muito cuidado com uma pessoa assim, porque ela pode perder o filho. Por isso que eu gerei vocês, pregando a verdade. Aqui estavam se ensoberbecendo, estavam caindo. Paulo assim, ó, não é assim que eu ensinei vocês. Não é assim que eu vos gerei. Porque tinha pessoas na volta falando outras coisas que Paulo tinha ensinado. Então eles estavam se achando. Vocês podem reinar sem mim, a palavra dizer, né? Ou seja, cadê a nossa comunhão? Você está entendendo? Então uma gestante já tem que ter um cuidado com a sua barriga. Ela tem que se alimentar bem, ela tem que tomar cuidado, não pode tropeçar, não pode cair, porque pode perder o filho. Por isso que lá o joio se escandalizou, o joio caiu, porque eles não tinham raiz, não deixaram o evangelho penetrar, não queriam receber o verdadeiro evangelho que Cristo trouxe. Que Deus abençoe a com esta palavra. Preste atenção na escritura. Crente passa por luta, sim. Claro que Jesus está conosco, mas luta teremos, porque a nossa paz é em espírito. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Paz.